Olá, queridos alunos, vamos retornar ao nosso trabalho de compreender a doutrina espírita e hoje nós vamos falar sobre contradições e mistificações, tomo único, módulo 5, roteiro 3. A contradição de espírito, o espírito não sabe de tudo? Eu acho que não. Como que não? Se ele é espírito, ele sabe tudo. Será? Vamos ver? Então, a primeira coisa, precisamos definir o que é uma contradição. E a contradição são pontos de atrito, de divergência nos ensinos dos espíritos. Então, o espírito tem ponto de atrito, tem divergência no entendimento? Já vimos que sim. Agora temos que saber por que dessas divergências. Será que é culpa dele, culpa dos homens, encarnados? Como é isso? Ou dos dois. Ou dos dois. Então, as contradições podem ser devidas aos homens, ou seja, dos espíritos encarnados, e em virtude de ensinos dos espíritos. Então nós temos as duas coisas que podem ocorrer em uma comunicação, que pode haver divergência, que pode gerar atrito. Então as contradições devidas aos ensinamentos dos espíritos é consequência também dos diferentes graus de evolução que apresentam. Na escala espírita, somente espíritos perfeitos possuem a sabedoria e a superioridade moral. E sabemos que nem todos os espíritos já alcançaram a perfeição. Exatamente. Por isso que muitas das vezes assistimos equivocamente alguns dizerem que Maria Madalena era uma prostituta, quando na verdade bem sabemos que isso nada mais foi do que um equívoco do Papa Gregório, que numa homilia cometeu esse lapso, esse equívoco de várias Marias, dizendo que Maria Madalena era uma prostituta. E aí o espírito, porque desencarnou, carregou essa bagagem, tem esse limitado conhecimento. Então, há contradição, há erro dele? Não, é a evolução dele que permitiu entender até aí. Na medida que ele evolui, na medida que ele vai ganhando conhecimento, na medida que ele vai aplicando, vai estudando, ele vai descobrindo que uma série de inverdades que até então dizia não tinham fundamento, não tinham conhecimento. Mas isso faz dele um espírito que tem a intenção de mistificar? Não, claro que não. Assim como na Terra existem os falsos sábios, também no mundo espiritual há os pseudo-sábios, semi-sábios, denotando sua inferioridade moral. Então, ele, por não ter reunido um acervo intelectual elevado, por não ter um conhecimento abrangente sobre determinado assunto, até pela sua inferioridade moral, muitas das vezes ele faz a afirmação sem uma base, sem ter um conhecimento de lastro que solidifique o seu pensamento, ou que solidifique aquela mensagem. Então, as contradições de origem espírita não têm outra causa senão a diversidade das inteligências, os conhecimentos, o raciocínio e a moralidade de certos espíritos que ainda não estão em condições de tudo conhecer e tudo compreender. E aí é que reside a recomendação que Kardec nos faz, através dos nossos amigos espirituais, a cautela na análise das informações que nos são apresentadas. Será que aquele fato, aquele fenômeno, aquela psicografia, ela tem uma base verdadeira, há um conhecimento, reúne um sistema que traz solidificação àquela verdade? É isso que Kardec nos convida. Mas não quer dizer que esse espírito seja mau. Não, não é isso que nós estamos afirmando. Estamos dizendo que ele é um espírito limitado no conhecimento e que às vezes se arvora em dar alguma mensagem ou trazer uma mensagem de conteúdo cuja base lhe falta. É a base do conhecimento histórico, é a base do conhecimento científico que vai comprometer a sua informação, que vai comprometer a sua mensagem. E aí a cautela redobrada que todos nós devemos ter ao divulgar essa mensagem, porque ali sim reside a gravidade. Quando nós, por não ter um conhecimento, por não ter uma certeza, por não ter ainda passado pelo crivo da razão, propalamos aquela mensagem como se verdade houvesse. Então, as contradições que se apresentam nas comunicações espíritas podem ser devidas à causa seguinte: ignorância de certo espírito. Mas não é ignorância no sentido vulgar, ignorância na falta de conhecimento. Velhacaria de espíritos inferiores usurpando nomes, que também
Isso acontece no nosso mundo encarnado, são espíritos que estão no nosso nível inferior, que muitas das vezes estão usurpando nomes, dizendo que aquela mensagem é de alguém proeminente, quando na verdade é uma criação e invenção dele, e o assunto não tem a menor base para ser mantida como verdade. Mas essa cautela quem deve ter é o espírito, é o espírita, que precisa estudar e precisa ter cautela na análise dessas mensagens. Pode ter como causa também a interpretação que cada um pode dar a uma palavra, a uma explicação segundo seus preconceitos. Isso é importantíssimo. Quando nós formamos uma opinião sobre alguma coisa, dando uma interpretação nossa, às vezes podemos cometer equívocos. Às vezes, pela falta de um acervo, de uma bagagem intelectual, podemos dar uma interpretação equivocada. A insuficiência dos meios de comunicação que sempre permite aos espíritos transmitir todo o seu pensamento. Então, o que nós estamos falando aqui? Médios, a interferência do médio, a deficiência do instrumento, a insuficiência da linguagem humana para expressar o que existe no mundo espiritual. Aliás, um alerta de Kardec na introdução do Livro dos Espíritos a respeito disso, né? Exatamente, onde Kardec vai nos dar essa visão que muitas das vezes o espírito tem vontade de expressar, mas nos falta uma linguagem adequada para expressar aquilo que ele tenta nos dizer. A ideia é tida, mas como transformar aquela ideia em palavras se não temos um vocabulário adequado? Então, essa é uma das grandes dificuldades que o mundo espiritual vai encontrar para se comunicar com o mundo material, pela falta de uma palavra, pela falta de um vernáculo que vai expressar aquela ideia. Definir o que é contradição, agora vamos definir o que é mistificar. Mistificar. E aí que vem a gravidade. Mas espírito pode mistificar? Vamos ver que tanto espírito como encarnado. Encarnados. Então, o que é mistificar? Precisamos definir. Mistificar é abusar da credulidade, enganar, iludir, burlar, lograr, embair, embaçar. Isso que é mistificar. E isso pode acontecer com espíritos não superiores, com espíritos inferiores, com espíritos que têm pouco conhecimento, ou espíritos que estão ali somente para se divertir, e vai usar da mistificação e vai ludibriar, muitas das vezes, médiuns de envergadura, de seriedade, de comprometimento. Entretanto, um descuido desse médium, ele pode se ver envolvido numa mistificação sem ser um mistificador. Então, quem quer que se dedique à prática mediúnica deve estar atento à mistificação. Então, ele já nos avisa, né, que é uma obrigatoriedade do médium, o médium que precisa estar atento. Porque, sim, o espírito que não tem comprometimento com a verdade, que não tem comprometimento com a mensagem que está a dizer, ele está ali para se divertir. Então, quem tem que ter a cautela de analisar o conteúdo daquela mensagem é o médium. Ele é o primeiro julgador, porque é ele o primeiro a receber a mensagem. E ele também, por ser o médium, ou seja, ele deveria de ter o conhecimento da doutrina, ou estar estudando, estar atento às colocações que a doutrina nos fornece, deveria de ser o primeiro a ter condições de analisar aquela mensagem. Então nós temos, dentro das mistificações, a provocada pelo encarnado. Esse não tem jeito, não tem outra palavra para dizer. Chama-se fraude, estelionato, não tem outra forma de classificar, por mais violenta que seja a palavra, quando o médium provoca essa comunicação, quando na verdade ele sabe que ali só tem o objetivo de enganar, obter alguma vantagem. E é aquela promovida pelos desencarnados. Em ambos os casos é necessário muita cautela e firmeza para não se deixar ludibriar. Aí vem o recado para quem? Para aqueles que vão buscar o auxílio, para aqueles que precisam também estudar, para que aqueles que estão à procura da verdade, para que evitem serem enganados, para que evitem, né, serem conduzidos para o abismo, para a desinformação. Então, também é de responsabilidade do consulente em saber o que ele está recebendo como mensagem. E quando a mensagem ela está divorciada da verdade ou fora do alinhamento de um sistema real, ou pelo menos lógico, cabe a ele a se retirar e não a forçar.
porque aí sim o incauto é o espírito? Não, é você que foi procurar a informação indevida quando sabia que aquela pergunta ou aquela informação não lhe seria dada pelo espírito superior, dado a não ser autorizado principalmente as adivinhações ou a busca do futuro. Então as mistificações constituem os escolhos mais desagradáveis do espiritismo prático. Para evitá-las, não pedirdes ao Espírito senão o que ele vos possa dar. Então, olha a advertência que nos é dita. Você quer que essas mistificações não ocorram? Então não peça para o Espírito aquilo que ele não pode dar, ele não tem condições de dar, ele não tem nível para te dar, ele ainda não atingiu essa perfeição, para que ele, muitas das vezes, pela vaidade, porque sim, Espírito tem vaidade também, pela sua vaidade, porque ainda está preso muito às questões materiais, ele não vai deixar de dar informação. E essas informações, comumente, vêm desvestidas de verdade e acarretam sérios prejuízos, né, àqueles que vão buscar essas inverdades. Então, para evitá-las, não pedirdes ao Espírito senão o que eles vos possa dar. Guarda bem isso. Muitas vezes a gente pede coisas absurdas que quero. Ele pode te dar? Não, ele não pode te dar. Ele não tem condições de dar. Quando não, até sabe, mas não pode te dar porque ele não pode intervir no seu livre-arbítrio, não pode intervir nas suas escolhas, não pode intervir no seu planejamento reencarnatório. Então, a doutrina nos adverte que não deve ser revelado o futuro, que os espíritos não têm autoridade para nos revelar o futuro, não é verdade? E ainda assim, se a gente vai de encontro com esse questionamento aos espíritos, o que a gente pode receber de resposta? Enganação. Então, nós estamos indo de encontro quando fazemos esse tipo de pergunta ou esse tipo de pedido. E o Livro dos Médiuns adverte claramente sobre isso. Ele nos diz que o papel dos espíritos não consiste em vos informar sobre as coisas desse mundo, mas em vos guiar com segurança no que vos possa ser útil para o outro mundo. Quando vos falo do que a esse concerne, é que o julgam necessário, porém não porque o peçais. Se vedes nos espíritos os substitutos dos adivinhos e dos feiticeiros, então é certo que sereis enganados. Então, é dentro da própria doutrina, é através do Pentateuco que vamos encontrar a assertiva, a segurança naquilo que estamos afirmando, a cautela que devemos ter na mensagem que recebemos. Então, a finalidade maior do Espiritismo é o melhoramento moral da humanidade, e não nos afastando desse objetivo, dificilmente seremos enganados, porquanto não há duas maneiras de se compreender a verdadeira moral, a que todo homem de bom senso pode admitir. Então, esta é a finalidade. Se eu entender que essa doutrina tem a única finalidade, o único propósito do melhoramento moral da humanidade, eu não serei enganado. Eu não irei fantasiar, eu não irei me permitir cair nas armadilhas do mau espírito ou do mau espírita, porque eu entendo que o propósito maior dessa doutrina é só e somente só a nossa melhoria moral. Qualquer coisa fora desse contexto está errado. Qualquer coisa fora desse contexto foge ao bom senso, foge a uma lógica, porque a doutrina espírita não está ali para te prometer melhorias materiais, ganhos materiais, afastar de você o cálice. Claro que não. Ela está aqui para fazer que você compreenda que o cálice que lhe é dado faz parte da sua evolução. Que o cálice que você vai experimentar é sim a medida amarga, o doce amargo que vai fazer com que você evolua. Logo, ela não está aqui para afastar, muito ao contrário, é para fazer com que você compreenda a necessidade de beber esse doce amargo para a sua evolução. Logo, a doutrina espírita ela está única e exclusivamente com a finalidade da melhoria da nossa elevação moral. Entendendo que os espíritos superiores procuram sempre nos instruir e nos guiar no caminho do bem, saberemos rejeitar qualquer instrução que possa nos proporcionar vantagens materiais ou favorecer nossas paixões mesquinhas. É isso que eu acabei de dizer, né? Então, se eu compreender qual a finalidade maior, qual é o objetivo da doutrina espírita, eu não serei ludibriado, eu não serei enganado, eu não temerei, eu não serei ameaçado, eu não terei qualquer
dificuldade, diante das dificuldades, para compreender que aquilo faz parte do meu processo evolutivo. Não esquecendo nunca que todas essas passagens que temos que enfrentar, nós requeremos, faz parte do nosso planejamento reencarnatório. Então, os espíritos devianos são os que gostam de causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias, de intrigas, de induzir maldosamente em erro, por meio de mistificações e de espertezas. Ora, se eu sei que essa é uma tática, que isso faz parte de um planejamento desses espíritos, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar ao largo, eu tenho que não procurar, até porque eu sei que o futuro ao Criador pertence, a nós nos cabe a caminhada, o progresso, a viagem, e não o saber lá na frente. A astúcia dos espíritos mistificadores ultrapassa, às vezes, tudo que se possa imaginar. Isso não tem a menor dúvida. A arte com que se dispõe as suas baterias e combina os meios de persuadir seria uma coisa curiosa se eles nunca passassem do simples gracejo. Porém, as mistificações podem ter consequências desagradáveis para os que não se acham em guarda. Sim, quando alguns gracejos de espíritos malfeitores, mistificadores, revelam certas informações, já causaram muitas separações de casais, já causaram muitos conflitos familiares, muitas discussões a nível de trabalho, muitos desgostos essas pessoas já acabaram experimentando por seguir essas orientações. Eles gostam de semear discórdia. Então, de quem é a cautela? É daquele que está a ouvir. Cuidado nas informações. Se essa informação ela não tiver a intenção ou o desejo da sua elevação moral, por que ouvir? É certo que quando eles assim o fazem, eles estão se divertindo, eles estão buscando semear a discórdia, porque as energias que ali serão liberadas os alimentam, os fazem mais fortes. Então, entre os meios que esses espíritos empregam, deve colocar-se na primeira linha como sendo a mais frequente os que têm por fim tentar a cobiça, com a revelação de pretendidos tesouros ocultos, o anúncio de herança, outras fontes de riqueza. Tudo que o homem matéria gosta de ouvir. Tudo que o homem da cobiça, o homem voltado para a materialidade, deseja ter. E eles, sabedor desse vício do homem, procura explorar esses desejos, essas vaidades, muitas das vezes escondidas no nosso ser. Todos nós intencionamos coisas. Isso faz parte da nossa natureza e que nós precisamos trabalhar esse vício, pecaminoso vício. Por que pecaminoso vício? É proibido ter riqueza? Claro que não. O que é proibido é o mau uso dessa riqueza, é o desejo egoísta de possuí-lo. E os espíritos que têm essa intenção de níveis bastante inferiores vão explorar isso de você. Aliás, eles usam isso para buscar atenção. Exatamente. E consegue. Consegue. Por incrível que pareça, consegue, porque o que eu mais intenciono é a riqueza material, como se isso fosse efetivamente importante. Deve, além disso, considerar-se suspeitas, logo à primeira vista, as predições com época determinada, assim como todas as indicações precisas relativas a interesses materiais. Cumpre não se deem os passos prescritos ou os aconselhados pelos espíritos, quando o fim não seja eminentemente racional. Colocar na mesa da razão. Olha, eu não vou arriscar porque eu não fiz essa conta, mas procure ler a introdução e a conclusão do livro dos Espíritos e vocês verão quantas vezes nos é falado sobre a questão da racionalidade, da razão. Quantas vezes? São infinitas vezes que essa palavra é repetida, para que o leitor compreenda que tudo precisa ser sopesado na mesa da razão. Eu não posso me deixar levar ou me iludir com promessas vãs, com promessa vai acontecer. É claro que quando ele te diz isso, ele prende a tua atenção, porque tudo que eu quero ouvir é aquilo que ele está me dizendo. Logo, eu sei que aquilo é ilógico, que não tem uma racionalidade, eu devo passar ao largo. Aliás, eu não devo nem frequentar. Nunca se deixe deslumbrar pelos nomes que os espíritos tomam para dar aparência de veracidade às suas palavras.
desconfiar das teorias e sistemas científicos ousados, enfim, de tudo que se afasta do objetivo moral das manifestações. Vocês observem que nós estamos repetindo constantemente que o objetivo que os espíritos superiores têm é a nossa transformação, é nos auxiliar rumo ao progresso, para que possamos nos tornar seres iluminados, para que possamos nos tornar seres coadjuvantes da criação, para que possamos nos tornar seres angelicais. E não se pode pensar em ser um ser angelical ligado às coisas materiais, às coisas mirabolantes, extraordinárias. E a doutrina chega, de boa forma, pedindo licença a uma série de outras interpretações equivocadas e nos diz que nada de extraordinário existe. O de extraordinário só existe a minha incompreensão do ordinário, daquilo que efetivamente é comprovável, mas que, pela minha falta de conhecimento ou pela minha falta de instrumentalidade, ainda não pude descortinar. Mas isso não torna extraordinário. Nada é extraordinário no universo. Tudo é ordinário no universo. A única coisa que eu afirmo ser extraordinário é a minha incompreensão daquilo que me é apresentado. Não vai longe que trovão e raios era extraordinário. Era coisa dos deuses, né? E hoje sabemos que não é bem assim. Então não devemos confundir mistificação com animismo. Será uma próxima aula. Vamos conversar sobre animismo. Na primeira, temos a mentira. Na segunda, o fenômeno mediúnico, aliás, muito mal utilizado, vamos ver isso na aula própria, né? E muitas vezes espíritas, para ofender outros espíritas, costumam dizer isso é animismo, como se animismo fosse uma coisa errada, quando na verdade veremos que não é bem assim. Aliás, como já citei aqui, é um fenômeno que difere muito da mistificação. Lembre-se, mistificação é fraude, é enganação, é um desejo de manter a vítima sob o seu jugo, mantendo na ignorância. Isso é fraude. E aí, a conclusão disso tudo, que eu penso que Kardec, no livro dos Médiuns, no item 302, né, resumiu muito bem essa conclusão dessa aula de hoje. O estudo. Não é um equívoco de gravação, não. Eu estou propositalmente repetindo. O estudo, a observação, a experiência, a abjuração de todo sentimento de amor próprio são os únicos que podem ensinar a distinguir esses diversos matizes. Tem a mensagem do nosso querido Kardec, nosso querido Rivail, o professor Rivail, que com o auxílio do mundo espiritual vai te mostrar qual a forma segura de combater as mistificações, as contradições, como colocar e entender essas mensagens, até que ponto essas mensagens são verdadeiras, ou até que ponto essas mensagens podem ser divulgadas, podem ter o lastro de verdade. É aqui que ele está te dizendo, ele te recomenda, e vou repetir, com perdão e licença para não cansá-los. O estudo, a observação, a experiência, a abjuração de todo sentimento de amor próprio são os únicos que podem ensinar a distinguir esses diversos matizes. Então, tenhamos cuidado nas informações que recebemos, tenhamos cuidado nas mensagens que recebemos e, mais ainda, tenhamos a responsabilidade, eu não vou dizer nem cuidado, mas a responsabilidade de, ao receber uma mensagem, não divulgá-la se eu não tiver conhecimento ou se eu não tiver a certeza. Eu preciso fazer com que aquela mensagem passe rigorosamente pelo crivo da razão, para depois sim, uma vez tendo a certeza daquela mensagem, eu possa divulgar. Eu volto a lembrá-los aquilo que Kardec inúmeras vezes nos falou. Não há problema de você negar uma verdade. 1, 2, 1000 vezes. Não há problema. O mundo espiritual não vai ficar chateado com você. O que mais incomoda e o que mais nos preocupa é quando uma mentira é propalada ao mundo como verdade. A essa devemos estar atentos. Então, duvide de uma mensagem quantas vezes for necessário, até que você tenha segurança que aquilo é uma verdade. Enquanto não for isso, continue duvidando. Não há problema. Agora, jamais, em momento algum, em tempo algum, divulgue uma mentira como verdade.
porque ali sim reside a nossa responsabilidade e seremos cobrados pela indevida divulgação. Chegamos ao fim de mais um episódio, esperando que vocês tenham gostado, entendendo que a doutrina espírita ela só tem um único objetivo, a evolução moral da humanidade. Fiquem em paz.